É, galera, agora que Bastard contra PSG foi finalizado, nós temos a expectativa e o hype para ver o que tá acontecendo na partida entre Barça e Mannheim. Se na partida dos invictos já tivemos todos esses desenvolvimentos e destaques, o que nós vamos ter na partida dos desesperados? Eu sempre falei que esse jogo é mais pegado e hypado do que o jogo dos invictos, porque a situação tá ainda mais complicada, cara. Então, vamos conversar um pouco sobre as minhas expectativas e, óbvio, deixa aí nos comentários as expectativas que vocês têm pra esse jogo, né? É Nag? É a primeira vitória do Barça? É outro jogador se destacando? Vou comentar tudo isso com vocês, mas antes disso, se inscreve, curta e compartilha. Vamos rumo a 25 mil seguidores, estamos chegando a 23 mil, então já vamos dar aquela moral, continuar crescendo por aqui. Aproveita, tem Discord aí embaixo na descrição, mais de 1.500 pessoas conversando sobre Blue Lock e outras obras por lá. E tem também mangás em promoção. Galera, vamos por partes, porque é um jogo bem complicado de ser analisado. A gente talvez não tenha tanto material para ser analisado, porque o Barça teve um jogo muito rápido contra o Bastard, e o Mannheim teve até um jogo interessante, mas mesmo assim um jogo focado em apenas 3 jogadores, que é o Shigri, o Nag e o Ureu. E tirando o Shigri, nós temos esses 2 jogadores, o Nag e o Ureu, em declínio na Liga Neo Egoist, e isso é um problema. No entanto, a última vez que a gente viu tanto o Ureu quanto o Nag, nós vimos talvez o início, ou o despertar ali do Nag. Um novo Nag surgindo, e é óbvio que vem essa expectativa na nossa mente logo quando a gente fala desse jogo. O que eu acho? Quem que vai vencer? Eu acho que o Mannheim vai vencer. Por quê? O Barça, ele veio para a Liga Neo Egoist com um intuito: desenvolveu o Bátira, e desenvolveu. Independente de perder ou ganhar, tá? Ele desenvolveu o Bátira, tanto que o Bátira tá entre os top 5 mesmo perdendo todos os jogos. O Otoy acabou aproveitando a situação e se desenvolveu junto, né? Ele é um dos destaques do time e é um dos melhores jogadores aqui dessa Liga Neo Egoist, com certeza top 10. Só que aí, coletivamente falando, o Barça é muito fraco. Não tem nenhum jogador ali que se destaca, nem mesmo na base do Barça que veio da Espanha. Não existe esse jogador. Já no Mannheim, tem esses jogadores. Coletivamente falando, o Mannheim é muito mais time. E nós temos ainda o Ag, né? O Ag, que é aquele jogador que serviu para ser o mentor do Nag. Só que o Ureu não gostou. E nós temos também o Nag entendendo que o foco dele é o Mikadireu e não o Ag. Mesmo o Ag sendo importante, talvez, para o Nag se desenvolver, porque ele entende muito de futebol, a duplinha deixou o Ag de lado, deixou o inglês de lado. E não sei o que vai acontecer. No entanto, eu tenho minhas apostas. Pro lado do Barça, eu confesso que eu não tenho muita aposta, no sentido de um novo destaque aparecendo. Tá? Talvez o Bátira marcando um hat-trick, o Bátira e o Otoy brilhando, só que no último jogo a gente viu o quão impactante foi o Lavinho no time. No jogo contra o PSG, a gente tem informação que o Locke não entrou no jogo contra o Barça, só que o Lavinho entrou, e mesmo assim o PSG ganhou. Então, o que a gente espera do Barça é um time, coletivamente falando, fraquíssimo, que só Bátira e Otoy vão conseguir jogar. Só que ainda assim, sem o Lavinho, talvez nem impacto eles vão conseguir causar na partida. E outro detalhe, o Mannheim é um time, coletivamente falando, muito forte. E o meu destaque aqui, quando a gente fala, obviamente, no desenvolvimento do Nag, vai para 2 pessoas. O Ag, talvez o Nag ele vai entender que ele vai precisar de alguém, ele vai precisar de outra pessoa para auxiliar ele a entender de fato o futebol e a conseguir tirar o hype ali de onde talvez não tenha. E o Ag, ele vai ser essa pessoa importante, esse foco. O Nag, ele vai entender que ele vai precisar do Ag. Ele vai entender que ele vai precisar desse jogador. E ele não é pouca bosta. Ele fisicamente é muito forte e ele é muito alto. Então, ele pode ali ter alguns atributos necessários para desenvolver o Nag. E outro jogador que ganhou destaque lá no spin-off, que eu acredito ser bem importante para o Nag, é o Reiji Hirage.
O Reiji Hiraji, ele está no Sunshine e eu acredito que ele pode ser sim um jogador pilar para o desenvolvimento do Nagi. Não estou falando que ele vai ganhar espaço para a Copa do Mundo, tá? Mas ele vai ser importante para o desenvolvimento do Gênio Azul, do Nagi Seishiro. E o Nagi e o Ureu vão entender que, beleza, a gente pode jogar junto, só que não pode ser a única opção que eles têm em campo. Eles não podem ficar nessa obrigatoriedade deles jogarem junto. Eles vão precisar, talvez, de outro jogador, como, por exemplo, o Reiji Hiraji, o Agi. Todos esses jogadores vão ser importantes para o desenvolvimento desses personagens, porque amanhã ou depois eles vão acabar recebendo uma proposta, igual ele já tem, uma proposta do Sunshine e o Ureu tem a proposta do Arsenal, que eles não vão conseguir jogar junto. E aí? O que eles vão fazer quando não conseguirem jogar juntos? Onde eles vão conseguir tirar esse hype? O Nagi, durante a segunda seleção, no spin-off, ele sofre um desenvolvimento onde ele precisa crescer sozinho, onde ele precisa se encontrar de forma individual. Não questão tecnicamente falando, tá? É a questão de como ele vai desenvolver a técnica dele de maneira individual. Ele tem ali a técnica, só que o que vai hypar ele para desenvolver essa técnica? É isso que ele vai precisar encontrar e é isso que a obra proporcionou para ele no spin-off. Ele tem ali a ajuda, mas ele tem talvez companheiros que vão indicar talvez o caminho. Não vão levar ele de mão dada igual o Izagi estava fazendo, ou o Ureu faz. Eles vão indicar o caminho, você tem que ir por aqui. E aí se vira, irmão. Dá o seu jeito. É óbvio que isso é tudo especulação, tá? Mas eu acredito ainda que o Nagi ele vai continuar aliado ao Ureu. Não acho que isso é um problema. O problema é se ele só continuar aliado ao Ureu. Se ele só ver o Ureu como opção. Ele não conseguir enxergar o resto do time como opção. Ainda mais que você tem um Shigiri que tá voando na Liga Neogoichi. E outro detalhe. Esse jogo pode ser importante porque o Nagi, quando ele tava jogando contra o Bachira, naquele 4 versus 4, lá na segunda seleção da revanche do Izagi com o Rin, o Nagi ele acabou criando ali algumas rivalidades com o Bachira. Meio que ele começou a dar um trash talk no Bachira e deixou o Bachira muito desconfortado. E isso pode acabar gerando um despertar pro Bachira. E o Bachira acabar devolvendo essas provocações. E eu não digo que o Bachira vai vencer. Só que devolvendo essas provocações pode fazer com que o Nagi desperte. Mais ou menos o que aconteceu naquele jogo do time Z contra o time V. O Bachira ele começou a despertar, ele começou a hypar o time dele, mesmo tendo 3-0 contra. E o Nagi entendeu que, pô, eles estão jogando mesmo tomando essa surra. Que história é essa? O que tá acontecendo? E o Nagi ele acabou despertando, porque foi colocado numa zona de desconforto, onde o time começou ali a jogar e, mesmo dando o seu melhor, ele começou a ver um cenário onde perderia a partida. O Bachira ele pode ser fundamental para esse despertar, principalmente que o Nagi e o Bachira já trocaram farpas, principalmente o Nagi trocando farpas com o Bachira. Esse despertar ali desses dois, essa conversa, essa trocação de farpas dos dois pode ser importante para os dois despertarem. Eu não descarto um cenário onde um marca 3 e o outro marca 2 gols, tá? O vencedor marca 3 gols, o Nagi marca 3 e o Bachira marca 2, ou o Bachira marca 3 e o Nagi marca 2. Por mais que o Nagi possa despertar, que eu acho importante ele vir com hype para a Copa do Mundo, o Nagi ele pode perder essa partida, mas ele acaba despertando, ele acaba entendendo como funciona. Só que aí vem também o despertar do Bachira, que é muito importante. O próprio Kaneshiro já deixou claro que o Bachira ele vai ganhar um destaque, um desenvolvimento bem legal mais pra frente. Então, a gente espera talvez que venha com um hype aí pra essa Copa do Mundo. O Bachira, ele evoluiu e bastante. Ele vai ser um dos principais pilares pro Barcelona mesmo e até pro Blue Lock, cara, porque é um jogador individualmente falando muito forte e individualmente falando ele vai ser muito importante pro Bart. Beleza? Então é a minha expectativa, a minha aposta é de vitória do Sunshine. Vou colocar 3-1. Vamos, 3-1. E 3 gols do Nagi, beleza? Ou uma surpresa muito mirabolante aí, como, por exemplo, o Reiji Hiraji acabando aprontando aí no meio desse bolo de gênios. Beleza? Galerinha, comenta o que você acha, segue, tamo junto e é nóis. Fui!